Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou colocar aqui o título da live aqui, só um minutinho que eu perdi minha caneta. Vou colocar aqui o título para vocês, nosso tema de hoje, que é como conquistar a aprovação ainda em 2021. Então, vou colocar aqui deixa eu liberar aqui vamos colocar aqui, deixa eu ir colocando aqui no Insta também. Em concursos. Deixa eu fixar aqui o tema da live para quem estiver chegando agora. Quem estiver aí vai me dando um oi. Oi, Kelly, tudo bem? Olá, pessoal, olha, essa live ela vai ser transmitida simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, tá? Só que pelo Facebook e pelo YouTube eu vou conseguir compartilhar a minha tela com vocês. Já pelo Instagram eu não vou conseguir. Então, você que está aí do Instagram, se puder ir para o Facebook ou para o YouTube, vocês vão conseguir aproveitar melhor a aula de hoje, tá? Se não, você vai me ver falando, eu vou estar interagindo com você, mas você não vai ter acesso à minha tela, tá certo? Eu vou colocar o link aqui embaixo do canal do YouTube, tá? Se por acaso vocês quiserem ir para lá. Então, deixa eu ver se ele vai agora, ó. Coloquei o link aí também, tá bom? Olá, Thiago, tudo bem? Deixa eu liberar aqui o chat. Boa noite, Ale, tudo bem? Ó, para vocês saberem então, né, vamos começar aí o tema da nossa aula de hoje, do nosso aulão de segunda-feira, é como conquistar a aprovação em concursos públicos ainda em 2021, né? Então, a gente sabe que 2020 foi um ano bastante complicado para os concursos públicos, né, em função de tudo isso que a gente está vivendo aí, mas 2021 promete ser um ano bem diferente. A gente já começou o ano, né, com 2 grandes editais sendo publicados, o edital da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Depois eu vou passar um panorama para vocês dos concursos públicos, do que a gente acha que pode vir ainda esse ano, tá certo? E aí, para quem já está se preparando, é uma excelente notícia. Para quem quer começar a sua preparação para concursos públicos, ainda dá tempo, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, normalmente a média aí de tempo de preparação até a aprovação é em torno de 1 ano para concursos de nível médio e em torno aí de 2, 3 anos para concursos de nível superior, tá? Só que é possível, sim, a gente acelerar isso, a gente tomar alguns atalhos durante a preparação e diminuir esse prazo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro concurso que eu fiz totalmente fora da minha área, né? Eu sou farmacêutica e bioquímica, eu exerci por 7 anos a minha profissão. E aí, depois, né, de uma série de frustrações, de descontentamentos, eu resolvi, então, ir para os concursos públicos. E o primeiro concurso que eu fiz fora da minha área de formação foi o concurso para o técnico do TRF, da primeira região. E para esse concurso, né, eu comecei estudando aí do zero, tá? Eu nunca tinha visto raciocínio lógico, nunca tinha visto os direitos. A única matéria aí que eu já tinha estudado era português, que eu tinha uma base muito boa, e eu já tinha estudado informática para outros concursos que eu tinha prestado. E aí eu comecei, então, estudando essas matérias do zero, né, os direitos e raciocínio lógico, e eu consegui ser aprovada nesse concurso com 3 meses de estudo. Isso eu trabalhava 44 horas, então eu precisava conciliar a rotina de estudos com o meu trabalho, e eu pude estudar para esse concurso mais ou menos 3 meses, tá? E eu consegui ser aprovada em 19º, e eles chamaram 18, os 18 primeiros, tá certo? Olá, Ângela. E aí, o que acontece? Já no meu concurso para a área fiscal, o primeiro que eu fiz foi o concurso da Prefeitura de BH, tá? Eu fiquei em 84º, eles chamaram até o 83º, então vocês veem que eu adoro bater na trave, né?
E depois eu fiz o concurso para a Prefeitura de São José dos Campos, foi o primeiro concurso que eu tomei posse, tá? Eu fiquei em 9º lugar nesse concurso, e eu tinha 10 meses estudando para concurso da área fiscal. Então, vocês veem que eu consegui ser aprovada num tempo bastante curto, né, quando comparado com a média. E isso, gente, não é porque eu sou, nossa, uma sumidade, super inteligente, só tira notão, passei lá em primeiro... Não é nada disso, tá? Muito pelo contrário. Eu venho de escola pública, eu estudei todo o meu ensino fundamental numa escola pública. O meu ensino médio foi um curso profissionalizante, eu fiz o curso de técnico em laticínios. E aí sim, o ensino superior eu fiz numa faculdade, uma universidade federal, tá certo? Então, eu nunca fui uma aluna brilhante, super inteligente, eu sempre fui muito disciplinada, muito esforçada, muito dedicada, e eu acho que isso fez toda a diferença, né, para que eu conseguisse ser aprovada num prazo tão curto, tá? Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje é que, com estratégia, né? Olá, tudo bem? Vou aceitar a pergunta sim, tá, Thiago? Só que eu só peço para que vocês... eu já deixei um espaço reservado no final da apresentação, e aí a gente troca uma ideia, porque senão eu vou me perder, tá? Porque eu tô com 2 câmeras, 2 monitores, e aí se eu tentar olhar aqui para os monitores para responder as perguntas, eu vou acabar me perdendo. Mas aí no final da aula, da apresentação, eu vou abrir para vocês perguntarem, combinado? E aí também eu vou ficar olhando, vocês vão ver que uma hora eu vou estar olhando para uma câmera e uma hora para outra. É porque eu estou olhando para o celular, para o Instagram e para o pessoal que está acompanhando pelo Face e pelo YouTube, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje, pessoal, é exatamente isso, né? Como que a gente pode acelerar esse processo de preparação para que vocês consigam ser aprovados em um prazo menor, tá certo? Então, vamos começar lá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com quem está me assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. Pessoal, se vocês não estiverem me escutando ou não estiverem me vendo direito, vai falando aí no chat, tá? Que eu vou dando uma olhada. E aí, quem estiver no Instagram, se quiser migrar lá para o Face ou para o YouTube, vocês vão conseguir ver a minha tela também, combinado? Vamos lá, então, gente. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Ó, vamos lá, então. Tá ok, né? Vocês estão vendo minha tela aí? O pessoal que está no Facebook, que está no YouTube. Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? Da nossa segunda aula. Como conquistar a aprovação em concursos ainda em 2021, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é um panorama do que está vindo por aí, tá? Do que a gente espera aí para esse ano de 2021. Até porque, para você conseguir ser aprovado nesse ano de 2021, você precisa estar focado em um concurso que tenha expectativa aí, né, de ser publicado o edital, senão não adianta. Tá? A primeira área que eu quero falar para vocês é da área policial, já que a gente teve 2 grandes editais aí para essa área, publicados. Foi o concurso da Polícia Federal, edital publicado para 1.500 vagas, sendo 123 para delegado, 893 para agente, 400 para escrivão, 84 para papiloscopista. Aí a gente teve também o concurso, né? O edital publicado da Polícia Rodoviária Federal, também com 1.500 vagas. Os 2 estão com provas marcadas para março, né? A gente não sabe como que vai estar aí a situação do país até lá, tá? Mas, a princípio, as provas aconteceriam em finais de semana seguidos, assim, uma no dia 21 de março, outra no dia 28 de março. A gente tem também aí concursos aguardados para a Polícia Civil, tá? A gente já tem autorizado Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Ceará, Alagoas, Amazonas, Pará e Sergipe. E a gente tem também os concursos da Polícia Militar, já autorizados, então, Alagoas, Piauí, Rondônia, Ceará e Rio, e aguardando a autorização Espírito Santo, Amazonas, São Paulo e Tocantins, tá? A próxima área que eu quero falar para vocês, eu tenho muita gente que me segue aí, né? É o pessoal da área de tribunais. Olá, Jamile. Olá, pessoal. Então, vamos lá, ó. Concurso da área de tribunais. A gente tem o TJ do Rio, que já está com o edital publicado, o concurso foi suspenso, tá? Mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser retomado. A gente tem o TJ de Minas aí também, que está sendo aguardado o concurso, e aí parece que eles estão esperando que tenha uma unificação do quadro de servidores da primeira e segunda instância, para aí sim publicar o edital, tá? Dar continuidade aí ao processo de seleção.
A gente tem o TJ do Tocantins, a seleção vai ser retomada porque o TCE do Tocantins decidiu pela legalidade da contratação da banca, né, que é a Sebrasp. A gente tem aguardando aí, ó, TJ do Piauí, TJ de Rondônia, TJ do Amapá e o TJ do Rio Grande do Sul. Além disso, pessoal, a gente tem também 928 vagas aguardadas para os TREs, tá? Essa quantidade de vagas é o que veio divulgado no projeto de lei orçamentária, tá bom? A gente tem também 747 vagas sendo aguardadas para TRTs, que também veio lá do Peloa, tá? E a gente tem 11 TRTs com seleções vencidas. Os tribunais, eles normalmente eles vão emendando aí um concurso no outro, né? Fazendo seleções aí a cada 3 anos e meio, para que sempre eles tenham aí, né, candidatos aprovados em condições de serem nomeados quando tiver uma vaga, tá certo? Então, é comum que os tribunais façam concursos periódicos, eles gostam de divulgar muitas vagas aí para cadastro reserva, principalmente, para que sempre tenha servidores em condições de serem nomeados. A próxima área aí que a gente vai falar é a área de Ministério Público, tá? A gente tem Ministério Público da União, a gente está esperando um edital para cargos que não foram incluídos no último edital. A gente tem também concursos aguardados para o Ministério Público do Tocantins, do Amapá, do Espírito Santo, o Ministério Público de Contas de Roraima, tá? Rio Grande do Sul, e o concurso para promotor. Os aguardados são Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Tocantins, Ministério Público de Contas de Santa Catarina e o Ministério Público Federal. Para a Defensoria, né? Aguardados aí Mato Grosso, Minas, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul. E para a vaga, para o cargo de defensor, seria Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro e Roraima. Para a Procuradoria, aí, né, para as PGS, aguardados Pará e Rio Grande do Sul. Para o cargo de procurador, os aguardados são Paraíba, Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal também foi autorizada a realização de um concurso público para 65 vagas, tá, de procurador do Distrito Federal. A gente tem aí ainda, ó, da área fiscal, tá? Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, a minha área é fiscal, tá? Hoje, eu sou agente fiscal de rendas no estado de São Paulo, que é um cargo equivalente ao de auditor estadual. É que a maioria dos estados, eles já trocaram a nomenclatura do cargo, né? Todo mundo foi seguindo ali a Receita Federal e viraram auditores tributários estaduais, auditor da Receita Estadual. São Paulo, a gente tem um projeto de lei, tá? Para trocar a nomenclatura. Hoje o cargo ainda tem a denominação antiga, que é agente fiscal de rendas. Então, eu exerço desde 2014 esse cargo. Antes, eu ocupei também por quase 2 anos o cargo de auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos. Tá? Então, a área fiscal é a minha área, a área que eu atuo, a área que eu escolhi para prestar concursos públicos. E é uma área também que está sendo bastante aguardada aí para esse ano de 2021. Então, a gente tem o concurso da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, onde a gente já tem a banca definida, né, que é a Fundação Getúlio Vargas. Estão sendo aguardadas aí 50 vagas, tá, para esse concurso da Cefaz Espírito Santo. A gente tem a Cefaz Roraima com comissão já formada, Cefaz Ceará também com comissão já formada. O concurso da Cefaz Bahia, ele já está autorizado desde 2019, tá? Tem comissão já formada. Então, sendo aguardadas 20 vagas, mas aí não é para o cargo de auditor, tá? O cargo de auditor, ele já teve concurso recentemente. Esse concurso agora é para o cargo de agente de tributos, que é um outro cargo que eles têm dentro da Cefaz Bahia, que também é um cargo de nível superior, tá? Tem uma remuneração um pouco abaixo da remuneração de auditor, aí na casa dos R$13 mil para esse de agente de tributos. É porque o cargo de auditor na Cefaz Bahia, ele exige formação específica, tá? Então, ele tem algumas formações ali que eu não me recordo de cabeça, se é direito, contabilidade, enfim, administração, ele tem algumas formações específicas. E já esse cargo de agente de tributos, não, tá? Esse cargo de agente de tributos pode ser superior em qualquer área de formação. A gente tem Cefaz Pará, também já com comissão formada. Cefaz do Paraná, ele está em processo de formação da comissão.
O ISS Aracaju é um concurso que está com provas suspensas, né? Era para ter acontecido as provas em dezembro, e aí teve um problema em função da pandemia e tudo, eles acabaram suspendendo a realização do concurso. E a gente tem o ISS BH aí, que foi meu primeiro concurso da área fiscal, né? O primeiro concurso que eu prestei da área fiscal, que também está vindo aí, já foi formada a comissão, estão sendo aguardadas 14 vagas, tá? É um cargo excelente, que tem remuneração aí superior a 17 mil reais, tá certo? Uma outra, vamos conversar então agora aqui, ó, da área de controle e gestão, tá? Essa área são as áreas dos TCUs e das controladorias, tá bom? Dos tribunais de contas e controladorias. Então, a gente tem o TCU, tá? É um concurso bastante aguardado ainda para esse ano de 2020, tá? Ele veio lá no projeto de lei orçamentária, são aguardadas 20 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo de auditor de controle externo, tá? A banca aí não foi definida ainda, mas a gente tem grandes apostas para que seja escolhida a Sebrasp. A gente tem o TCE do Piauí, que é uma banca já definida, que é a Fundação Getúlio Vargas, vão ser 6 vagas mais cadastro reserva. O TCE de Santa Catarina também já tem banca definida, tá? É a Sebrasp, 40 vagas mais 120 para cadastro reserva. A gente tem o TCE do Amazonas, também com banca já definida, a FGV, e vão ser 217 vagas, tá certo? A gente tem também os concursos aí para a área legislativa, e aí a gente tem o Senado Federal, né, que é um concurso bastante aguardado, era para ter acontecido no ano de 2020, mas aí, em função de tudo isso, né, acabou sendo adiado e está sendo muito aguardado aí para o ano de 2021, um concurso com 40 vagas para o Senado, tá? Tem uma remuneração excelente, só para vocês terem uma ideia, o cargo de policial legislativo, que exige apenas o nível médio, ele tem uma remuneração aí na faixa dos 19 mil reais, tá? Já para o consultor, se não me engano, é na faixa de 30, e o analista na faixa aí de 23, 25 mil reais. Então, os salários são realmente muito bons, tá? Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com edital previsto para 135 vagas. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi autorizado 29 vagas para o cargo de analista. Assembleia Legislativa do Espírito Santo está aí aguardando o edital com 100 vagas, tá bom? E aí a gente tem também outras áreas, né? A gente tem a área financeira, já foi publicado aí o edital para o Banco do Amazônia, tá? A banca definida já para o concurso do Banco Estadual de Sergipe, foi solicitada a autorização para o concurso da Comissão de Valores Mobiliários e da Secretaria de Tesouro Nacional. E a gente tem ainda, né, muito aguardado aí, concursos para a área de saúde e para a área de educação, tá certo, pessoal? Então, assim, de uma forma bem resumida, né, não dava para ficar falando muito aqui, porque não o foco da nossa aula não é esse, tá? Mas é que como a gente vai falar sobre técnicas de aprovação, eu queria dar um panorama para vocês do que a gente espera de concursos públicos para esse ano de 2021, tá certo? E aí você pode, então, estar se perguntando, né? Deixa eu só dar uma compartilhada aqui. Só um minutinho. E aí você pode, então, estar se perguntando, mas, Juliana, os concursos públicos, eles não estão proibidos, né? Não teve lá aquela lei complementar 173 de 2020 que proibiu, né, a realização de concursos públicos. E aí a gente tem muita gente se confundindo nisso, né? Eu vejo isso principalmente nos grupos que eu participo, o pessoal falando, não, porque só pode ter concurso para a área policial. Gente, não é nada disso, tá? O que a lei complementar 173 de 2020, ela fez é o seguinte, tá? No artigo 8º dele, tá? Vamos conversar sobre isso aqui para eu conseguir explicar para vocês de uma vez por todas. Ó, lá no artigo 8º, então, da Lei 173 de 2020, ela fala o seguinte, ó, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid ficam proibidos, aí aqui, ó, até 31 de dezembro de 2021, olha o que fala no inciso 2º, pessoal, criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa,
tá? E aí eu vou pular o inciso 4º, tá? Depois vocês vão entender por quê. Lá no inciso 5º, ela fala assim, ó, proibido o quê? Realizar concurso público. Mas ela coloca aqui, ó, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. E aí, no inciso 4º, ela fala que é proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas, tá? Então, assim, excetuadas as reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem um aumento de despesa. Então, se um servidor era ocupante de um cargo, né, de chefia, direção ou assessoramento, e por algum motivo ele saiu desse cargo, esse cargo ficou vago, o órgão ele pode sim colocar um outro servidor no lugar, tá bom? Isso está permitido ali pela Lei Complementar 173 de 2020. Uma outra coisa também que é possível é reposição decorrente de vacância de cargo efetivo ou vitalício. Pessoal, a maioria das vagas que são oferecidas em concursos públicos são essas vagas aqui, ó, as decorrentes de vacância, tá? São poucos os concursos que estão trabalhando ali com criação de cargos. A maioria dos concursos, quando abrem vagas, é por quê? É porque o servidor, ele se aposentou, ele faleceu, ele foi demitido, ele pediu exoneração, e aí o cargo que ele ocupava ficou vago. E aí, para ocupar esse cargo, né, para substituir esse servidor, o órgão precisa, então, fazer um concurso público. E isso está permitido, tá? Pela Lei Complementar 173. O órgão não pode criar cargos, mas ele pode o quê? Repor aquela vaga ali que já existia e que ficou vaga, tá certo? Uma outra coisa que é permitida são contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição. E aqui são aquelas contratações por tempo determinado, né, para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Além disso, continua podendo acontecer as contratações temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos, né, de órgãos de formação militar. Então, se a gente não teve concurso em 2020, talvez, né, se a gente não continuar tendo concursos em 2021, não é porque foi vedada a realização de concursos públicos pela Lei Complementar 173. Pode ser o quê? Em decorrência da indisponibilidade de orçamento público, né, para pagar esses novos servidores, e também, claro, né, pelas questões aí de saúde e segurança durante a realização de provas. É claro que se os casos continuarem subindo, se as condições ficarem muito complicadas aí, em termos de, né, condições de saúde pública mesmo, pode ser que os concursos públicos eles voltem a ficar em stand-by porque não tem nem condição de aplicar a prova na situação que tá certo? Então, os concursos, eles não estão proibidos, tá certo, pessoal? Vamos passar, então, agora, ó, agora que a gente já deu um panorama aqui dos concursos públicos, vamos ao que interessa, então. O que você precisa para conseguir ser aprovado ainda em 2021? Então, é sobre isso que a gente vai começar a trabalhar agora. Deixa eu dar um print aqui para usar na caneta. O que você, então, precisa para ser aprovado, né? A primeira coisa, você precisa o quê? De planejamento. E foi sobre isso que a gente conversou na nossa aula passada, né? Na nossa aula de segunda-feira passada. Se você perdeu, ela tá salva tanto no Instagram, no Facebook, quanto no YouTube, tá? Vá lá, assista essa aula, é muito importante. O planejamento, o que ele faz? Você precisa saber onde você tá, onde você quer chegar, e a rota, né? E como você vai fazer, que estratégias você vai utilizar para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, é para isso que a gente faz um planejamento, tá? E foi isso que eu te ensinei na aula passada, passo a passo, como que você vai fazer o seu planejamento para ser aprovado ainda em 2021. Uma outra coisa que você precisa, gente, é de foco.
tá? Você tem que escolher uma área. E aqui eu sempre gosto de frisar que não é escolher um concurso, tá? É sempre escolher uma área. Por quê? Se você fica, cada vez que é publicado um edital, você estuda para aquele concurso, que não, sem ser de uma área definida, então agora, a gente tem aí o concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e você começa a estudar para um desses concursos. Aí não passa. Ao invés de continuar focado na área policial, aí você vai começar a estudar lá para o concurso da Cefaz Espírito Santo, que está para sair também. Aí você também não passa. Ao invés de continuar focado na área fiscal, você começa a estudar então para o TCU, que vai ser publicado também esse ano. E se cada vez que for publicado um edital, você ficar mudando aí de foco, né, de área, você nunca vai conseguir ser aprovado, porque as disciplinas que são cobradas em cada um desses concursos, elas são muito diferentes umas das outras. Mesmo aquelas matérias, né, que são comuns aí a vários concursos, como, por exemplo, direito constitucional, administrativo, civil, penal, o foco, né, os tópicos mais cobrados, o tipo de questão que é cobrada é muito diferente de uma área para outra. Então, por isso que é muito importante que você escolha uma área e concentre, né, a sua energia, o seu tempo de estudo nessa área, tá certo? Uma outra coisa muito importante para acelerar a sua aprovação é a organização, tá? Você precisa manter o seu material organizado, você precisa ter um cronograma bem elaborado, né? As suas anotações de uma forma organizada, sempre à mão, para que todo espacinho, todo tempo que surgir, você consiga aproveitar esse momento para se dedicar aos estudos. Se você não tem um cronograma, e aí cada vez que surge uma hora para você estudar, você precisa pensar que matéria que você vai estudar. E aí você vai procurar o material e vai procurar suas anotações, você acaba consumindo muito tempo. Tá? Então é importante que você mantenha tudo isso de uma forma organizada. Agora, muito cuidado aqui, porque tem gente que perde muito tempo, né, com excesso de organização. E aí também é o outro lado da moeda, tá? Eu já vi concurseiros que perdem mais tempo criando planilhas, preenchendo planilhas, do que de fato estudando. Tá? E aí vamos ser realistas, que o que vai te fazer ser aprovado em um concurso público, gente, é estudar. Tá? Não é o tempo que você passa lá preenchendo as suas planilhas. Então, é importante ter organização, sim. É importante você acompanhar os seus estudos, ver como que está o seu índice de acerto das questões, mas muito cuidado para não perder de vista qual é o seu objetivo, que é ser aprovado em um concurso público. Tá? E aí, para isso, você precisa dedicar mais tempo, né, aos seus estudos e não a montar planilha, enfim, né, a essas atividades aí de stand-by mesmo, tá? De suporte. Uma outra coisa aí muito importante, tá? E aí, principalmente para quem precisa conciliar os estudos com trabalho, com cuidado de casa, cuidado dos filhos, é o quê? É o gerenciamento do tempo. Tá? E aqui eu recomendo que vocês levem em consideração essa questão do essencialismo. Por quê? Essencialismo não significa você fazer mais coisas em menos tempo. Significa você fazer as coisas certas. Então, você precisa aprender a priorizar aquilo que vai te levar até o seu objetivo, que é ser aprovado em um concurso público ainda no ano de 2021. Então, você precisa, na medida do possível, é claro, né, concentrar toda a sua energia, todo o seu tempo naquelas atividades que vão te levar até a sua aprovação. E dispersar o mínimo possível, tá? Então, terceirize o máximo de coisas que você puder, né, que não dependem diretamente de você, para que você tenha mais tempo para se dedicar aos seus estudos para concursos, tá? Então, produtividade não significa fazer mais coisa em menos tempo. Tá? E aí entra o conceito, então, de essencialismo, que é o quê? Fazer poucas coisas, mas aquelas coisas que são, de fato, importantes para que você consiga atingir um grande objetivo, né? Uma outra coisa essencial aqui para sua aprovação, tá? É ter um material de qualidade. Gente, isso daqui não dá para relativizar, tá certo? Se você não tem um material de qualidade, se você está estudando por um material ruim,
Não dá para compensar isso, porque não adianta você estudar 10 horas por dia se você está estudando com material ruim. É a mesma coisa que tentar extrair uma jarra de suco de uma laranja murcha. Você pode passar o dia inteiro tentando espremer, que você não vai conseguir tirar uma jarra de suco. Tá certo? É a mesma coisa aqui. Não adianta você ficar o dia todo estudando para concurso se você está utilizando um material ruim. Combinado? Então, é preciso sim que você use um material de qualidade, tá? Muito cuidado com aquelas recomendações lá de grupos, elas são legais, são importantes, mas cada pessoa precisa experimentar os materiais e escolher o material que for melhor para você, tá? Eu já expliquei isso aqui na aula passada, se você não assistiu, volta lá. Tem vídeo também no meu canal só explicando como que você encontra o melhor material para você. Então, se você está com dificuldade de achar uma boa bibliografia, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Ele está disponível tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E dá uma olhada também na nossa aula anterior, que eu também falei bastante dessa questão sobre a escolha do material, tá? Por falar nisso, para quem está chegando agora, para quem não participou da outra aula e ainda não está no nosso grupo do Telegram, eu vou colocar o link aqui para vocês. Para quem está chegando agora pelo Facebook e pelo YouTube, vou colocar o link aqui para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Para quem tá me assistindo pelo Instagram, tá lá na bio o link, tá, do nosso grupo, porque sempre no final dessas aulas de segunda-feira eu vou disponibilizar um PDF para vocês. E esse PDF vai ser disponibilizado lá no grupo do Telegram, tá? Então, se você ainda não participa, entra aí nesse link que eu mandei para vocês. Para quem está no Instagram, o link está lá na minha bio. E participem do grupo, tá certo? Então, material é muito importante, tá? Se você puder optar por um material que seja específico para o seu concurso, que seja específico para a sua área, você vai conseguir economizar muito tempo aí buscando material diferente, verificando se cada tópico do seu edital está presente no material, procurando questões que são específicas da sua banca, tá certo? Vamos seguir em frente, então. Continuando aqui, que a gente tem muita coisa para conversar hoje ainda. Bom, agora que a gente já falou o que você precisa para ser aprovado, eu vou te falar quais são as atitudes de quem vai ser aprovado ainda no ano de 2021. Então, vamos lá. Ó, a primeira atitude que é essencial para garantir a sua aprovação ainda em 2021 é a motivação, tá? E o que é motivação? Motivação é uma disposição para agir, né? E a motivação, gente, ela é individual, tá? O que me motiva pode não motivar você. Cada pessoa precisa identificar, né, aquilo que serve como combustível para minha ação. Ninguém pode motivar uma outra pessoa. Eu não estou aqui para te motivar, tá? Ninguém consegue motivar uma outra pessoa. Eu posso inspirar você, mas só você vai conseguir definir aquilo que te motiva. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estudar para concurso público, o que eu queria era ter o quê? Mais estabilidade, era ter mais tranquilidade, né? Eu não me sentia confortável na empresa onde eu trabalhava. Eu sabia que se eu precisasse me afastar por algum motivo, eu poderia ser demitida, tá? Eu não conseguia fazer planos aí de médio e longo prazo, porque eu não sabia qual seria a minha situação na empresa no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Eu queria muito ter filhos, eu já era casada nessa época, eu queria muito ter filhos, e eu não me sentia à vontade para ter filhos enquanto eu trabalhava na iniciativa privada. Então, essas eram as minhas motivações para estudar para concurso público. E cada um vai ter a sua motivação, tá certo? E é importante que você tenha isso muito claro. Para vocês terem uma ideia, a minha tela, né, a minha proteção de tela do computador, na época que eu estava para concurso, era a foto de um casal de bebês, tá? De uma casa e de uma Vera Cruz, que é aquele SUV da Hyundai que eu gostava, tá? E aí, uma outra coisa que é muito importante também para a sua motivação é você já se visualizar no cargo que você quer ocupar. Então, sabe, é um exercício mesmo de motivação. Escreve numa folha como que você imagina a sua vida depois de aprovada, tá? Depois de aprovado, já no cargo que você quer ocupar.
Então, eu já me imaginava como fiscal, eu já me visualizava fazendo operações como fiscal. A minha senha de celular, de e-mail, na época que eu estudava, era fiscala. Então, eu já me sentia fiscal, era só uma questão de tempo. Então, naqueles dias em que eu estava mais down, ali com dificuldade de me concentrar, de estudar, eu lia, né, aquele meu papelzinho lá que falava sobre como eu imaginava a minha vida depois de aprovada, e isso funcionava como um combustível para eu me manter estudando por mais um tempo. Tá? Eu conheço pessoas que tinham fotos lá de contra-cheques de colegas, né, que queriam dos cargos que queriam ocupar, e aí hoje já está até mais simples, você nem precisa pedir o contra-cheque de ninguém, né? Basta entrar lá no portal da transparência, você consegue ele ter pelo menos uma ideia da remuneração de cada um dos cargos, tá certo? Então você precisa descobrir aquilo que te motiva. E motivação, gente, motivação é um exercício de todos os dias, tá? Todos os dias você precisa procurar, né, se motivar, coisas que para te motivarem. E a motivação, ela é cíclica, tá? Ela é cíclica para todas as pessoas e ela é cíclica em todos os projetos. O que significa isso? Que uma hora a sua motivação vai estar lá em cima e que depois ela vai estar lá embaixo. Isso acontece com todo mundo, tá? Se você começa hoje a estudar para concurso, provavelmente a sua motivação vai ter lá em cima, né? E aí você vai, compra material, se organiza, monta seu quadro de horários, começa a estudar. À medida que você vai estudando e que o tempo vai passando e que você vai precisando abrir mão de coisas que você gosta, que são importantes para você, para se dedicar a esse projeto, para se dedicar aos estudos para concursos, você vai vendo o quê? Que a sua motivação vai diminuindo, tá certo? E aí, se você depende só de motivação para estudar, é muito provável que nesses momentos em que a sua motivação estiver em baixa, você vai parar de estudar, você vai desistir do seu objetivo de ser aprovado. E é por isso que só a motivação não basta. A motivação é muito importante, ela faz, né, com que o estudo fique mais fácil, fique mais gostoso, mas só a motivação não vai te fazer passar em concurso público, tá? Você precisa de outras atitudes. E a segunda atitude que eu vou conversar com você é tão importante quanto a motivação, que é o quê? É o compromisso, tá? É o compromisso. O que é o compromisso? É a disposição para fazer o necessário para conseguir aquilo que se deseja. Então, o que te faz acordar às 6 da manhã para ir para o seu trabalho, numa segunda-feira, quando você não conseguiu dormir nada na noite anterior, não é motivação, é compromisso, tá? Isso é compromisso, é fazer o que precisa ser feito para que eu consiga obter aquilo que eu desejo. E é isso que eu sinto que falta em muitos concurseiros, né? Muita gente, às vezes, está motivada e aí começa a estudar, mas, hoje eu estou com dor de cabeça, então não vou estudar. Hoje eu amanheci meio mal, dormi pouco, também não vou estudar. Tá? Então, falta o que? Compromisso. Você precisa encarar a sua preparação em concursos públicos, tá? Para concursos públicos, como se fosse o seu trabalho, tá certo? Com o mesmo comprometimento que você encara o seu trabalho. Se você estiver disposto a estudar aquele dia, se estiver tudo bem, você está feliz, está motivado, ótimo, vai ser melhor, o estudo vai render mais, vai ser mais gostoso. Mas se você não tiver, se você teve uma noite ruim, brigou com a sua namorada, com o seu namorado, enfim, seu chefe encheu seu saco lá no seu emprego, você vai estudar assim mesmo. Por quê? Porque esse é o seu compromisso com a sua aprovação, tá certo? É isso que falta em algumas pessoas. E aí a gente precisa diferenciar interesse e comprometimento. Interesse, quando eu estou interessado em alguma coisa, eu vou fazer aquilo se for conveniente. Agora, quando eu estou comprometido, eu simplesmente não vou aceitar desculpas. Eu vou fazer o que for preciso, porque eu só quero, só me interessa alcançar aqueles resultados. Tá certo? José, depois eu até falo, tá, para você sobre o plano de carreira, mas eu vou conversar só no final. E aí, no final, quando eu abrir para pergunta, se você quiser colocar, eu dou uma faladinha sobre a carreira do ICMS, sim, tá certo? Senão eu me perco aqui. E aí, uma outra característica muito importante para quem quer ser aprovado em concursos públicos é o quê? É a autodisciplina. E o que significa autodisciplina? Autodisciplina tem a ver com domínio próprio, tá? É a capacidade de você se submeter às regras, aos compromissos, às opções que você fez com você mesmo. Estudar para concurso público, gente, é uma coisa que você quis.
Você definiu que agora é a hora de estudar para concurso público. Então, você é que precisa o quê? Se autodisciplinar para conseguir estudar para concurso público, tá? E o que é autodisciplina? É a capacidade de sacrificar um prazer imediato. Então, maratonar uma série no Netflix, dormir até mais tarde, ir para balada todo final de semana, isso são o quê? Prazeres imediatos, né? E se eu me dispus, se eu me comprometi a estudar para concurso público, eu vou precisar sacrificar em algum grau esses prazeres imediatos, né? Para que eu consiga o quê? Alcançar um benefício futuro. E qual que é esse benefício futuro que eu espero alcançar? É ser aprovada em um concurso público, tá certo? Uma outra característica muito importante para quem quer ser aprovado em concurso público é a acuidade, tá? E o que é a acuidade? A acuidade é uma grande capacidade de percepção, é conseguir prestar atenção, é ter concentração. Em concurso público, pessoal, né, quando a gente está estudando para concurso, não basta você ficar lá assistindo uma videoaula de boa, lendo o seu PDF, se você não tiver de corpo e alma presente ali no seu estudo. Se você está lendo o PDF, se você está assistindo videoaula, mas sua cabeça está em outro lugar, gente, não está adiantando de nada. Você está perdendo o seu tempo. E aí, ou você faz um exercício, vai lá, lava o rosto, toma um banho, joga uma água na cara, enfim, para você conseguir se reconcentrar ali, ou você para o que está fazendo, vai resolver aquilo que está te desconcentrando e depois você volta para estudar. Porque o que faz te fazer passar em concurso não é quantas horas você passou estudando, gente. Isso é a maior bobeira que existe, tá? É até legal, sim, a gente controlar as horas, mas para a gente ter uma ideia se a gente conseguiu cumprir a nossa meta. Mas comparar as minhas horas com as suas horas, isso não diz nada, porque cada um parte de um ponto, né? Cada pessoa vai estudar com uma qualidade, com uma concentração, então não dá para comparar as minhas horas de estudo com as suas horas, tá? Eu consigo comparar as minhas horas comigo mesma. Então, o que vai te fazer passar em concurso público não é quantas horas você ficou lá assistindo videoaula ou lendo PDF, não, tá? É a quantidade de conhecimento que você conseguiu assimilar durante os seus estudos. Então, se você está estudando, mas não está concentrado, não está focado, está com a cabeça em outro lugar, gente, não está valendo de nada. Tenta se concentrar, né? Tenta buscar aí, né, uma atenção, uma concentração, ou se não vai resolver o seu problema, tá com sono, vai dormir, tá com fome, vai comer, vai tomar um banho, e aí depois você volta para estudar, tá certo? E uma outra característica também, que aqui eu acho que é fundamental, tá, pessoal? É a flexibilidade. E aí a flexibilidade, ela está muito relacionada com você estar disposto a mudar, a se adaptar, tá? Testa tudo, gente. Existem milhões de técnicas, tá? Milhões de estratégias aí, de métodos de estudo. E a gente precisa o quê? Ter uma cabeça aberta, tá? Eu conheço muita gente que fala, mas para mim não funciona assim, não. Eu sempre estudei desse jeito. E você passou? Né? Se você passou, tudo bem, então seu jeito tá ok, foi validado. Agora, se você sempre estudou de um jeito e ainda não passou, peraí, que deve ter alguma coisa errada, né? Então, vamos testar novos métodos, novas estratégias aí com uma mente aberta. É claro que nem tudo vai funcionar para você. E aí você talvez vai ter que abandonar aquele método ou vai precisar fazer adaptações para que aquilo ali dê certo para você também, tá certo? Agora, é muito importante que você tenha essa mente aberta, que você seja uma pessoa flexível, tá? Entenda que estudar para concurso público, gente, é diferente de tudo que você já estudou antes. Né? Eu já falei em um dos meus vídeos que a gente estuda desde, sei lá, 4, 5 anos. Né? Os meus filhos foram para a escolinha com 5 e 7 meses. Só que na escola, a gente não aprende a estudar. Na escola, a gente aprende um conteúdo. O professor está ali para te passar uma matéria, para te ensinar uma matéria. Ele não está ali para te ensinar qual é a melhor forma de você assimilar aquele conteúdo, qual é a melhor forma de você levar aquele conhecimento para a sua vida. Tá? Isso a gente aprende quando a gente está estudando para concurso público. Eu só aprendi como estudar quando eu comecei a estudar para concurso público. E olha que eu fiz vestibular, né? Passei numa federal, fiz 5 anos do curso de farmácia e não sabia estudar.
Tá? Só fui aprender depois de muitas reprovações em concurso, depois de ter dispensado aí, de ter investido uma parte do meu tempo em aprender técnicas de estudo. E aí que eu vi que tudo que eu estava fazendo, né, estava tudo errado, não ia dar certo nunca. Tá? Porque eu queria estudar para concurso da mesma forma que eu estudava para uma prova na faculdade. São situações muito diferentes, tá? A preparação para concurso público é uma preparação aí de médio, de longo prazo. Tá certo? E você precisa acumular uma quantidade muito grande de conhecimento. Quando você estuda para uma prova no ensino médio, para uma prova de faculdade, você vai lá, estuda alguns dias, né? Máximo ali 1, 2 semanas, vai lá, faz a prova e pronto, acabou, esquece aquilo ali, né? Para concurso público, não, você fica acumulando aqueles conhecimentos, acumulando, para depois chegar na hora da prova e mostrar ali para a banca que você realmente sabe aquela matéria, tá certo? Então, flexibilidade é essencial. Luísa, obrigada, viu? Fico muito feliz que você está gostando. Depois eu passo sim, tá certo? A live vai ficar salva, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube, tá certo? Exatamente, tá? Os concursos, eles estão cada vez mais profissionais, né? Eu gosto de falar que para as bancas, né, não tem limite, o céu é o limite. Né? Antes a gente tinha aí concursos com 4, 5 disciplinas, agora é difícil você ver um concurso, um edital, que tenha menos de 10 disciplinas. O meu edital mesmo, quando eu fiz o concurso para o ICMS São Paulo, eram 20 disciplinas. Então imagina se você quiser fazer um concurso com 20 disciplinas e for tentar estudar da mesma forma que você estudava lá para a sua prova da faculdade. Não vai dar certo, tá? E agora, então, nós vamos então passar para o próximo passo aqui, né, da nossa apresentação. Só um minutinho que eu tô me bananando toda aqui, que são que eu acho que é a parte mais importante da nossa aula de hoje, tá? Que são as estratégias para otimizar os seus estudos. Então, fique aqui comigo, preste atenção agora, não dispersa, tá? Que nós vamos conversar agora sobre as estratégias para otimizar os seus estudos. Pessoal que está no Instagram, se puder, ainda dá tempo, vai para o Facebook, vai para o YouTube, porque eu vou explicar essas estratégias, eu vou conseguir mostrar ali a minha tela para vocês, vou fazer uns esqueminhas ali para vocês, e eu não consigo fazer isso no Instagram, porque eu estou transmitindo essa live no Instagram pelo celular, tá? Então, eu não consigo compartilhar a tela. Vamos lá, então. O que é otimizar? Otimizar são criar condições mais favoráveis para. É tirar o melhor partido possível de aprimorar, né? Melhorar. Então, através da otimização, é possível, sim, estudar a mesma quantidade de horas e aprender mais, agregar mais conhecimento. Então, quando eu falo para vocês, né, de estratégias de estudo, de métodos de estudo, o objetivo é o quê? É otimizar o seu estudo, é fazer com que você consiga aprender mais, assimilar mais conhecimento, né, com a mesma quantidade de horas de estudo, certo? Então, se você comparar duas pessoas ali, as duas estudando 3 horas por dia, mas uma estudando com estratégia e a outra sem estratégia, com certeza, aquela pessoa que está estudando com estratégia, ela está assimilando mais conteúdo, ela está acumulando mais conhecimento e ela vai conseguir ser aprovada num tempo menor, certo? E aí tem uma frase, né, muito célebre e muito conhecida de Abraham Lincoln, que ele fala o seguinte: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o meu machado. E é exatamente isso, pessoal. William Douglas, ele até fala isso em um dos livros, né? Ele conta ali uma história de um lenhador e tal, que ficou lá tentando cortar várias árvores para bater um recorde e não investiu tempo afiando o machado. É exatamente isso, tá? A gente precisa aprender a estudar. Não basta você, agora eu vou estudar para concurso, e aí eu vou lá, compro material, foco numa área e começo a estudar, sem me preocupar com as melhores técnicas de estudo, com as melhores estratégias de estudo, para conseguir tirar o maior proveito dessa minha preparação para concursos públicos. Então, se você é uma daquelas pessoas que acredita que para passar em concurso basta estudar muito, eu sinto muito, mas eu vou te falar que você está super equivocado. Tá? Super enganado. Estudar muito é fundamental, sim, tá? É impossível ser aprovado em um concurso público sem se dedicar muitas horas aos estudos. Então, se você veio aqui em busca de uma fórmula milagrosa para passar sem estudar, ela não existe, tá? Eu não conheço e eu tenho certeza que ninguém vai te dar.
Tá? Não existe uma fórmula milagrosa para passar em concurso público sem estudar. Mas existe sim técnicas, estratégias, métodos que podem o quê? Acelerar a sua aprovação, que vai fazer com que você consiga aprender mais rápido determinados conteúdos, focar naquilo que é importante e aí ser aprovado em menos tempo, né? Como eu falei para vocês, o meu primeiro concurso foi um concurso para nível médio, né? Um concurso de técnico do TRF, e eu consegui ser aprovada com 3 meses de estudo, sendo que aí o tempo médio de aprovação para um concurso de nível médio varia em torno mais ou menos aí de 1 ano, tá? Eu fui aprovada no meu primeiro concurso para área fiscal, que foi o concurso lá da Prefeitura de BH, né, que eu fiquei em 84º, e o concurso depois, logo depois, né, foi o concurso para a Prefeitura de São José dos Campos, que eu fiquei em 9º lugar, e eu fui aprovada com 10 meses de estudo para esses concursos, quando aí a média é em torno aí de 2, 3 anos, tá certo? Então, dá para fazer isso sim, desde que você use boas estratégias, boas técnicas, que é o que eu vou te falar agora, tá? Na aula de hoje, eu separei aí 3 técnicas para otimizar os seus estudos para concursos, tá certo? Vamos começar então, ó. A primeira técnica, gente, é uma técnica que eu adoro, tá? Eu já até gravei um vídeo sobre ela, que é o estudo reverso. E o que é o estudo reverso? Bom, no estudo tradicional, o que a gente tem, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Pessoal, a minha letra aqui é bem feinha, tá? Mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Bom, no estudo tradicional, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, a teoria. Logo depois, você tem as suas anotações. E logo depois, você tem a resolução de questões. Esse é o nosso estudo tradicional, aquele que a gente está acostumado, tá? No estudo reverso, é um pouquinho diferente. Eu começo por quê? Eu começo pela resolução de questões. Depois, eu passo para a teoria. Faço as minhas anotações e volto, então, para as questões. Aí você pode estar se perguntando, mas para que isso, né, Juliana? Por que isso? Quando a gente resolve questões, depois que a gente estudou a teoria, o maior objetivo é o quê? É, na verdade, fazer uma verificação de conhecimento, né? Entender ali o que você aprendeu daquele estudo, o que de fato ficou para você, né? Então, quando a gente resolve questões, eu faço o estudo tradicional, teoria, anotação, resolução de questões, o maior objetivo aqui dessa resolução de questões é aferir os conhecimentos que você obteve. No estudo reverso, a resolução de questões, ela tem 2 funções. Ela continua tendo essa função de aferição de conhecimento, tá? Mas ela tem uma outra função que é tão importante quanto, que é identificar aquilo que é realmente importante para a sua prova. Então, quando você começa resolvendo questões, você, antes de estudar a teoria, o que você está fazendo? Você está vendo como que aquele assunto vai ser cobrado no seu concurso, tá? E aí você vai para a teoria com outro olhar, com outro foco. Pensa comigo. Se você está começando a estudar direito constitucional, controle de constitucionalidade hoje, tá? Você nunca estudou esse tema, vai começar agora a estudar. Se você não der uma lida, como que esse tema é cobrado pelo seu concurso, né? Pelos concursos da sua área, pela sua banca, você vai ler essa teoria e vai dar atenção ali em alguns pontos que você acha que são pontos mais importantes. Concorda? Não necessariamente aqueles pontos são os pontos mais importantes, porque você só vai saber o que de fato é cobrado quando você partir lá para a resolução de questões. Mas aí você já estudou a teoria, você já fez mapa mental, já fez resumo, já fez suas anotações, e aí você descobre que aquele ponto ali que você perdeu um maior tempão tentando entender, que você desenhou lá um mapa mental todo bonitão, não caiu em nenhuma questão da sua prova. Das questões lá que você tem para resolver. Ou seja, o que isso sinaliza para você? Que aquele ponto não é um ponto importante para o seu tipo de concurso. Tá? A banca não vai dar muita atenção para aquele ponto. Agora, se você primeiro faz as questões, e aí, gente, tem 2 formas aqui de fazer o estudo reverso, tá?
Se é uma matéria que você já tem um conhecimento prévio, aí você pode sim resolver as questões, depois ler os comentários e aí ir para a teoria. Agora, se é uma matéria completamente nova, que você nunca viu, né? Igual, por exemplo, eu estou falando para você que você vai começar a estudar controle de constitucionalidade, aí você não precisa resolver as questões, tá? Porque não vai adiantar. Se você acertar, vai ser só no chute mesmo. E aí, o que você faz? Você lê o enunciado, lê o comentário dessas questões, e aí depois sim você vai para a teoria. E para que o estudo reverso ele funcione, é fundamental que você pegue questões da sua área. Então, se você está fazendo concurso para a área de tribunais, você vai filtrar questões da área de tribunais e questões da sua banca, caso ela já esteja definida, tá? Então, por exemplo, se você está estudando para o TJ do Rio, você vai filtrar questões do quê? Da banca que vai fazer o concurso do Rio. É FGV? Alguém me fala aí? Me esqueci agora aqui, não sei se é FGV. Bom, enfim, né? Você vai focar naquelas questões da banca que já foi escolhida, tá? Para aquele concurso. Se a banca ainda não foi definida, você vai filtrar questões da sua área de interesse. Mas é muito importante que você faça questões específicas, porque senão não funciona, tá? Se você pega questões da área policial, da área fiscal, e aí vai fazer uma mistureba toda, você não vai conseguir filtrar o que é de fato importante. Então, o objetivo do estudo reverso é te ajudar a saber o que de fato é importante, e aí dedicar mais atenção para aqueles pontos. Quando você faz o estudo reverso, você vai observar que você tem um edital enorme lá, né? Um edital enorme, quilométrico lá, com centenas de itens. Só que você vai ver que não são todos aqueles itens que são cobrados normalmente nas questões, né? E você consegue, então, ter uma ideia de como a banca gosta de explorar aquele assunto, quais são os tópicos mais relevantes para o seu tipo de concurso. E aí você consegue fazer um estudo mais direcionado em cima desses pontos. E até a qualidade das suas anotações melhora, porque você sabe exatamente o que é relevante para o seu estudo, tá certo? Lembrem-se, gente, que quem passa em concurso público não é quem sabe mais, é o melhor fazedor de questões, é aquele que coloca o X no lugar certo, tá certo? E aí, para você conseguir fazer isso, você precisa estudar o que de fato é cobrado no seu concurso, tá? Então, essa foi a primeira estratégia, estudo reverso. Se você ainda ficou com alguma dúvida, no meu canal lá no Instagram, na minha página do Face, lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo só sobre estudo reverso, tá? Um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos ou mais, onde eu falo aí com detalhes sobre essa técnica, tá certo? Mas é uma técnica muito poderosa que pode sim te ajudar a acelerar aí a sua aprovação. Uma outra técnica, então, agora que eu vou falar para vocês, é que muita gente... Que muita gente se confunde, né? Quando eu falo sobre estudo reverso, as pessoas se confundem um pouco e acham que eu estou falando sobre estudo por questões, tá? Estudo só por questões é diferente do estudo reverso. O estudo reverso, a gente começa pela resolução de questões, mas depois a gente parte para a teoria, faz as anotações, depois resolve de novo essas questões, e aí essa segunda resolução de questões que a gente tem no estudo reverso, aí sim é com o objetivo de aferir os seus conhecimentos, tá certo? Quando eu estudo só por questões, não. Quando eu estudo só por questões, eu vou exatamente fazer isso. Eu vou estudar só a resolução de questões e vou ler a teoria só de pontos muito específicos da matéria, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou lá, vou começar a estudar, sei lá, raciocínio lógico, só por resolução de questões. Então, eu pego lá uma bateria de questões de raciocínio lógico, né? Começo a resolver. E aí, se em algum ponto eu comecei a ter muita dificuldade, comecei a errar muitas questões, aí sim eu paro, vou lá na teoria, estudo o meu PDF, eu assisto videoaulas daquele tema, e aí volto de novo para a resolução de questões. Então, isso eu estudo só por questões. Eu vou estudar a teoria. Olá, Silas, tudo bem? Eu vou estudar só a teoria daquelas questões que eu estou errando mais, né? Daqueles tópicos que não ficaram muito claros para mim, tá certo? E aí, o que acontece? O estudo só por questões, ele é sim uma boa técnica, tá? Ele pode sim acelerar a sua aprovação, mas você precisa usar ele da forma correta. Não dá para estudar só por questões para todas as disciplinas o tempo todo, tá? Porque aí não vai dar certo.
Porque as questões, gente, embora elas sejam parecidas, mas elas acabam abrangendo os mesmos conteúdos, mas elas são cobradas de uma forma diferente. E aí, se você tentar estudar só por questões de todas as disciplinas, o que você vai fazer, na verdade, é tentar decorar, né, aquelas questões, e aí não vai dar certo, tá? Mas eu acho que você pode sim usar o estudo por questões em 3 situações específicas. Quais são? A primeira é quando você já tem, deixa eu só colocar aqui que eu vou escrever isso aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Pessoal do Insta, eu estou compartilhando a minha tela, tá? Lá no YouTube e no Facebook. Então, por isso que de vez em quando vocês vão falar, vou ver que eu estou falando que eu estou escrevendo alguma coisa aqui e vocês não estão visualizando. Então, no estudo só por questões, eu acho sim, tá? Que ele vale muito a pena, mas é em 3 situações. A primeira delas é quando você já tem um bom conhecimento daquela matéria, tá? Então, isso aconteceu comigo com o estudo de português, tá? Português sempre foi uma matéria que eu tive muita facilidade, apesar de ter vindo de uma escola pública, apesar de ter feito o ensino técnico, né, como 2º grau, eu tive a sorte de ter excelentes professores de português durante toda a minha vida escolar. E eu sempre gostei muito de português, de estudar português. Então, isso me ajudou muito nos estudos para concursos públicos. E o que acontece? Durante a minha preparação, apesar de português ter um peso muito grande, né, na maioria dos editais, aí é uma matéria que tem um bom peso, aí, sempre em torno aí de 10, 20, 30 questões, eu consegui o quê? Reduzir o meu tempo de estudo, porque eu fazia o quê? Eu direcionava o meu estudo de português para um estudo por questões. Então, eu pegava lá um tema, sei lá, acentuação gráfica. Eu pegava um monte de questões de acentuação gráfica, né? E aí, se eu já tivesse uma banca definida da minha banca, se não, de várias bancas diferentes, e eu resolvia muitas questões. E aí, se o meu índice de acertos tivesse ali abaixo de 85%, 90%, aí eu parava um pouco, tá? Estudava a teoria de acentuação gráfica, fazia lá meus resumos, mapas mentais, e depois voltava para resolver questões. Mas se só pelas questões eu já conseguisse ali pelo menos 85%, 90% de acerto, eu não estudava a teoria, tá? Eu resolvia questões, lia os comentários e já passava para o próximo tópico. Então fica muito mais rápido. Uma segunda situação que pode ser muito proveitoso, assim, você estudar por questões, é quando você tem um tempo curto, tá? Pouco tempo aí. Canetinha falhando. Quando você tem pouco tempo, tá? Entre a publicação do edital e a realização das provas. Isso aconteceu comigo no concurso ICMS São Paulo. O edital ele foi divulgado em janeiro, as provas eram em março, e apareceram 2 matérias novas ali, que era raciocínio crítico e tecnologia da informação. E eu não tinha conseguido estudar nem 60% do edital base ali ainda, tá? Então não dava para eu estudar a teoria dessas 2 disciplinas. Mas eu também não queria abandonar essas matérias. E aí o que eu fiz? Eu fiz um estudo por questões, tá? Eu baixei ali várias questões de raciocínio crítico e de tecnologia da informação, e aí fui resolvendo essas questões, lendo esses comentários, né? E aí, se tinha algum ponto que eram cobradas muitas questões e eu não estava conseguindo entender só pelos comentários, aí sim eu dava ali uma olhadinha naquela teoria, né? E depois voltava de novo. Porque se eu fosse fazer um curso completo de TI ou de raciocínio crítico, não daria tempo, tá? Já que o meu prazo ali era muito enxuto, muito curto, certo? Então, essa é uma outra situação em que você pode sim aplicar o estudo só por questões. E uma terceira situação. 3-0 para minha caneta. E uma terceira situação são matérias que têm um baixo peso no seu edital. Tá? Então, às vezes, você tem um edital que tem matérias, por exemplo, com 30%, 40% e outras que tem lá 5% só do seu edital. Mas você não quer ou você não pode simplesmente abandonar essas disciplinas. Até porque a gente tem concursos que exigem mínimo por disciplina. Então, aí, nesse caso, mesmo que a matéria ela tenha um baixo peso no seu concurso, você vai precisar estudar para conseguir fazer o mínimo.
E aí é uma boa, sim, pode ser uma boa, você estudar só por questões, tá? Porque você vai estudar mais focado naquilo que é cobrado no seu concurso, tá certo? Então, essas são as 3 situações que eu acho que vale a pena, né? Que pode ser proveitoso aí você estudar só por questões. Naquelas matérias em que você já tem um bom conhecimento prévio, né, quando você tem pouco tempo aí da publicação do edital até a realização de provas, e naquelas matérias em que você tem um baixo peso no seu edital, mas que você não quer ou que você não pode simplesmente abandonar essas disciplinas, tá certo? E aí uma terceira técnica também, que é uma, né, técnica, uma terceira estratégia que eu quero falar com vocês. Deixa eu voltar lá. Que é o quê? O uso consciente de videoaulas, tá? Essa daqui é uma das principais brigas que eu tenho aí, né, com o pessoal que estuda para concurso público, que é gastar muito tempo assistindo videoaulas, tá? Aulas e videoaulas, elas são sim um recurso muito legal para você, elas podem te ajudar muito na sua preparação para concursos, mas elas devem ser usadas com moderação. Por quê? Porque elas consomem um tempo muito precioso da sua preparação, tá certo? O que te faz passar em concurso público, gente, não é assistir aulas e videoaulas, tá? Porque isso é uma forma de estudo passivo. Você fica lá sentado de boa, né? O professor vai te jogando aquilo tudo de conhecimento e você acha que está aprendendo aquilo ali meio que por osmose, né? E seria ótimo se funcionasse tão bem quanto a osmose, tá? Só que não funciona, não é assim. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu tenho certeza que sim. Às vezes a gente passa um tempão assistindo uma aula, sei lá, 2 horas, assistindo um professor explicar algum assunto, e aí você não tem dúvida nenhuma, você acha que conseguiu entender tudo, e quando você parte para a resolução de questões, é que as dúvidas começam a aparecer, não é assim? Pois é porque só quando você parte para o estudo ativo é que você realmente vai criar o quê? As associações necessárias para garantir que você assimile aquele conhecimento. Então, o que te faz passar em concurso público não é o tempo que você passa assistindo aula. Inclusive, eu nem contabilizo esse tempo, né, como tempo de efetivo estudo, tá? O que faz você ser aprovado em concurso público é o tempo que você passa lá, lendo seus PDFs, fazendo as suas anotações, grifando, resumindo, elaborando mapa mental, resolvendo questões, explicando a matéria para você mesmo, para uma outra pessoa. É isso o que é de fato importante, é o que vai de fato te levar até a aprovação, tá certo? As aulas, elas são só o quê? É um apoio para você. Então, você está lá estudando uma disciplina, não conseguiu entender algum conteúdo, leu a explicação do professor no PDF, no livro, mesmo assim não foi suficiente, a videoaula pode sim te dar aí um suporte necessário, tá certo? Então, tem algumas situações que a gente deve fazer uso da videoaula. A primeira delas é aí para quebrar o gelo. Então, é quando eu comecei a estudar direito, né? Eu já falei para vocês aqui. Quando eu comecei a estudar direito, eu não sabia nem o que era caput. Então, imagina uma pessoa dessas pegando um PDF de direito constitucional e tentando, então, digerir tudo aquilo. Não ia prestar, não ia dar certo. Então, o que eu fiz? Eu comecei com algumas videoaulas, assisti ali umas videoaulas de direito constitucional, de direito administrativo, para me ambientar com a matéria, para pegar ali um vocabulário básico. Depois que eu peguei essa noção, aí eu fui para o estudo do PDF, tá certo? Que é muito mais rápido. Uma outra situação também que você deve usar a videoaula é aquilo que eu falei, né? Você está estudando ali a sua matéria, o seu livro, o seu PDF, chegou num ponto ali que você não consegue entender, que não ficou claro para você, pode ser que a videoaula te ajude, que a explicação ali, né, cara a cara ali do professor, fique mais fácil para você entender aquele conteúdo, tá? E uma terceira situação é que algumas disciplinas, por exemplo, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, né, às vezes é sim mais fácil estudar por videoaulas, tá? Porque são matérias ali que quando você vê o professor desenhando ali mesmo, fazendo aqueles esquemas, né, resolvendo questões, você consegue visualizar de uma forma mais fácil aquele conteúdo e consegue assimilar de uma forma melhor. Então, no meu caso, eu não conseguia estudar por PDF essas disciplinas, tá? Eu achava bem chato ficar lendo um PDF de raciocínio lógico, de estatística, e aí eu preferia, então, assistir as videoaulas. Mas aí o que você faz? Você não vai pegar um curso de raciocínio lógico e assistir de cabo a rabo todas as videoaulas que estão ali. O que você faz?
pega um tópico, assiste a explicação do professor, assiste ali ele resolvendo 1, 2 exemplos, e depois você resolve uma bateria de questões. Agarrou em algum ponto, aí sim você volta e assiste mais um pouco de videoaula, tá? Vai fazendo assim, assiste a explicação do professor, assiste ele resolver 1, 2 questões, fazer um exemplo, e depois você vai resolver sozinho as suas questões, tá? Porque aí você consegue ganhar tempo aí de preparo. Tá certo, pessoal? Bom, existem várias outras técnicas, tá? Que são muito importantes, que podem ser utilizadas, né? Para melhorar aí o seu rendimento nos estudos, né? Tem a questão do cronograma, que é o quê? Uma distribuição de tempo entre as diferentes disciplinas, anotações eficientes, técnicas de revisão, como acertar mais questões, né? A gente tem sim técnicas de chute aí que podem te ajudar, né? Claro que não dá para passar numa prova sem estudar só com técnica de chute, mas que dá para ganhar um ou outro pontinho aí, tá certo? Com essas técnicas. Só que tudo isso, se eu fosse falar de tudo aqui, a gente já está com 1h10, né, de aula, isso ia se estender por muito mais tempo. Então, eu vou. Isso daí foi o primeiro capítulo, né? Depois a gente ainda vai ter outros encontros aí falando sobre estratégia de estudo, tá? Para otimizar os seus estudos para concursos públicos. Mas eu queria falar hoje para vocês dessas 3 que são as principais, tá certo? No nosso próximo encontro, que vai ser a gente tem a aula de quinta-feira, que é uma aula tira dúvidas. Então, se vocês tiverem muitas dúvidas, tiver algum ponto aí que vocês não estão conseguindo entender da preparação, tiverem com dúvidas mesmo de como escolher um material, como fazer um cronograma, manda pergunta para mim, tá? Manda por direct, por Messenger, coloca lá nas minhas caixinhas de perguntas do Stories, ou entra ao vivo para a gente bater papo, sempre às quintas-feiras, às 13 horas, tá? A gente tem uma aula tira dúvidas nas quintas-feiras, às 13 horas. E na próxima segunda-feira, que vai ser o dia 1º de fevereiro, a nossa aula vai ser sobre como montar um cronograma de estudo eficiente, tá? Então, se você tem dificuldade aí para montar o seu cronograma de estudos... Peraí, gente, que eu vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês, só que eu tô apanhando aqui. Agora sim. Pronto, tá? Então, a nossa aula de segunda-feira que vem, às 9 da noite, que é 1º de fevereiro, vai ser sobre como montar um cronograma de estudos eficiente. Então, eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso, tá? Como você vai dividir o tempo entre as diferentes disciplinas, como que você vai alocar isso, se é melhor fazer um quadro fixo de horários, se é melhor fazer um ciclo de estudos, tá? A gente vai conversar muito sobre isso na próxima segunda-feira. Então, se você ainda não fez seu cronograma, se você não está muito seguro se aquele cronograma está ok, não perca o nosso encontro da próxima segunda, tá certo? E agora, então, eu vou abrir aqui um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, né? Tô às ordens aí, tá certo, pessoal? Eu vou responder por enquanto aqui, até vocês mandarem alguma coisa aí, uma pergunta do José, tá? Que ele colocou aqui, como que é o plano de carreira do ICMS São Paulo, se ele chega no teto do estado de São Paulo, e a PR, né, na Cefaz São Paulo, como funciona. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. José, o que acontece? Hoje, o nosso teto ainda é o teto do governador, tá? Então, hoje, o teto do Estado de São Paulo, do Fisco de São Paulo, ainda é o teto do governador. A gente teve, sim, uma proposta de emenda constitucional, a gente chegou a ter ela aprovada, tá? Colocando o nosso teto como sendo o teto dos desembargadores estaduais, só que isso caiu, tá certo? Entrou, se eu não me engano, aí foi o prefeito de São Bernardo que entrou e aí conseguiu derrubar isso, porque, segundo foi a justificativa dele, teria que ser um projeto partindo do executivo, e esse projeto foi um projeto que partiu da Assembleia Legislativa, tá certo? Então, hoje, a gente ainda tem o teto do governador do estado, e aí a gente chega assim no teto, inclusive a gente chega muito rápido no teto com essas verbas, porque, como que diz, a PR nossa, que antes era extra-teto, hoje ela foi incorporada, né, ela foi considerada como remuneração, e ela entra dentro do teto. Então, hoje, na verdade, a gente está perdendo aí uma parcela da nossa remuneração, né, da PR, porque ela acaba ficando extra-teto, tá? Então, a nossa luta agora é para conseguir o teto do desembargador,
A gente teve PR paga o ano passado, esse ano a gente não teve, tá, ainda. A PR que venceria, na verdade, a do ano passado a gente não teve, não, que foi já da pandemia, né? A última PR que a gente teve, que foi paga, foi em março de 2020, que foi a PR aí referente a 2019, tá? A PR de 2020, ela ainda não foi paga, a gente não sabe se vai ser em função do decreto lá do governador que suspendeu, né, aquela questão de índice de participação, enfim. Então, a gente não sabe como é que está isso, por enquanto a gente não está recebendo, tá certo? Então, assim, a questão de promoção por tempo e merecimento aqui em São Paulo é bem complicado, tá? A gente conseguir subir de nível, só que como o teto é o teto do governador, a gente acaba, tipo assim, que no nível 2 você já está no teto, tá certo? E aí, no nível 2, com um quinquênio, você já chega no teto do governador. Agora, se a gente conseguir depois aí a questão do teto do desembargador, aí sim eu acredito que o próximo passo é mexer nesses critérios aí de promoção. Tá? Hoje a gente não consegue. Por exemplo, a minha turma, já turmas anteriores, aí, se eu não me engano, já do concurso de 2009, 2006, já não vai conseguir chegar aí no último nível da carreira. Só que também não está fazendo nem diferença por causa dessa questão do teto. Então, hoje a briga maior da carreira hoje é para conseguir o teto do desembargador, tá certo? Não sei se eu respondi essa pergunta, tá certo? Mas é sobre isso aí da carreira do Estado de São Paulo, é isso, tá? Hoje a gente tem o teto do governador. Mais alguém, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma colocação? Se não, eu encontro vocês, então, na próxima quinta-feira, às 13 horas, para a live Tira Dúvidas. E na próxima segunda-feira, às 21 horas, não se esqueçam do nosso encontro, né, do nosso aulão semanal. E aí o tema vai ser como montar um cronograma eficiente, tá? Se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, eu já deixei, vou colocar de novo aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Ah, não vou conseguir. Ah, que pena. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele. Ó, esse aí é o nosso link para o grupo do Telegram, tá? O pessoal que estiver no Instagram tem o link também lá na minha bio. Essas aulas de segunda-feira eu sempre vou liberar um PDF para vocês lá no grupo do Telegram com um resumão da nossa aula de segunda. Tá certo, pessoal? Então, a remoção. Então, a remoção, ela só funciona quando abre um novo concurso, tá? Normalmente, via de regra, a remoção é sempre que abre um novo concurso. O meu concurso é o concurso de 2013, então a gente ainda não teve concurso de remoção, porque ainda não teve um outro concurso depois do meu. Só que sempre que abre um outro concurso antes, abre o concurso de remoção, tá? A gente já teve casos de alguns colegas aí que conseguiram remoção, e aí ou remoção por união de cônjuges, né, porque pode, ou também permuta, tá? O ICMS São Paulo, ele permite a permuta aí, que é a troca, né? Um servidor está em São Paulo, o outro está em Guarulhos, e aí, né, tem aí um que é para que está em São Paulo, que é para Guarulhos, que está em Guarulhos, que é para São Paulo, permite-se essa troca, tá? Mas, via de regra, o concurso de remoção é só quando tá para abrir um novo concurso externo. Deixa eu ver a pergunta da Luísa aqui. Você acha loucura, né, uma formada em educação física, começar a cursar ciências econômicas com foco em ser perito da PF? Não, Luísa, não acho loucura não, tá? Não acho loucura não, porque eu também mudei de carreira depois de 7 anos aí de farmacêutica, tá? Se é o seu sonho, se é isso que você quer, né? Claro que você deve seguir sim, deve perseguir o seu sonho sim, tá? Agora, antes de fazer isso, né, eu te sugeriria que você procurasse outros concursos que exigem graduação em nível superior em qualquer área, tá? Inclusive até concursos para PF mesmo, né, que exigem só graduação em nível superior em qualquer área. Não sei se te interessaria, mas as remunerações são tão boas quanto, né? E aí você não precisaria encarar uma outra faculdade, né? E demorar aí mais, sei lá, 4, 5 anos para depois começar a estudar para concurso público, tá? Mas aí é uma opinião muito particular, assim, no meu caso, tá? Por exemplo, eu preferi, quando eu resolvi sair, quando eu resolvi abandonar a minha carreira de farmácia, eu procurei concursos que aceitassem graduação em qualquer área,
porque eu não queria passar mais, sei lá, 4, 5 anos numa faculdade para só depois começar a prestar concurso público, né? Eu já queria me desvincular de farmácia de uma vez por todas, tá? E tem muitos concursos aí, muito bons, tá? Com uma remuneração tão boa quanto o concurso de perito da PF, tá? A área fiscal, os salários são assim, se eu não me engano, são até maiores. Os concursos também para o TCU são maiores, tá? A gente tem concursos aí para o Senado também com salários equivalentes ou maiores. Então, se o seu foco for mais a questão de remuneração, eu te aconselharia que você procurasse esses concursos que aceitam graduação em qualquer área. Agora, se não, se é o seu sonho ser perito da PF, aí encara sim, tá? Encara seus 5 anos vai passar de qualquer jeito, você correndo atrás do seu sonho ou não, tá certo? Que bom, José, que bom que você gostou. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. A live vai ficar gravada, então quem perdeu, quem não conseguiu assistir tudo, depois assiste lá, tá certo? E a gente se encontra, então, na quinta-feira, às 13 horas. Boa noite, tchau, tchau.